Piperno, eu quero ouvir um pouco da sua análise sobre essa questão do debate, porque a campanha do presidente Jair Bolsonaro precisa criar um fato. Ao mesmo tempo, a campanha do ex-presidente Lula quer que esse fato não aconteça de maneira nenhuma. Como é que você enxerga essas estratégias de hoje? Paulo, boa tarde aos colegas e à nossa audiência. As estratégias hoje elas serão muito diferentes daquelas utilizadas lá atrás, um mês e meio atrás, no debate organizado para a TV Bandeirantes. Por quê? Porque naquele momento havia, como desde sempre, lá desde 2018, uma liderança do ex-presidente Lula em todas as pesquisas de opinião. Em 2018 também era assim, até mesmo quando ele estava preso. E aí, só que naquele momento, em agosto, havia expectativa de que o quadro poderia mudar. Ocorria uma expectativa nos dois principais polos, porque era também o começo do impacto de medidas como Auxílio Brasil, por exemplo, e as outras benesses distribuídas um pouco antes pelo governo. Então, ninguém sabia qual seria o impacto eleitoral daquilo, até que ponto aquelas medidas beneficiariam o presidente Bolsonaro. Do outro lado, havia entre os coordenadores da campanha petista a ilusão de que pudesse ocorrer algum acerto com o Ciro Gomes, alguma aliança com o Ciro, que já patinava em pesquisa com 7% ou 8%, mas ok, era até então alguém tido como algo influenciável por conta de muitas alianças que PT e PDT faziam e fazem, né, em vários estados. Então era um Lula que vinha empolgado pela ótima performance lá nas sabatinas da TV Globo, ao contrário do seu principal adversário, que foi um desastre, reconhecidamente o pior dos quatro. Então havia aquela euforia. Qual foi a estratégia lulista? De querer compor com o Ciro, até chegou no momento lá em que um perguntou para o outro, fez lá uma brincadeira, uma gracinha, tentou de certa forma seduzir o candidato Ciro Gomes e não respondeu com a agressividade conhecida, principalmente nesses momentos de debate de pressão, aos questionamentos do presidente Bolsonaro. Para o ex-presidente Lula, aquele debate não foi bom, assim como também para o presidente Bolsonaro, que não é reconhecidamente um bom debatedor. Agora, hoje o cenário mudou. Todos os levantamentos, eles apontam que nas contagens, nas simulações de votos válidos, o Lula tem de 48% a 52%. Isso significa que ele já ganhou? Não. Significa que ele está naquela fronteira de poder fechar ou não no primeiro turno, porém, qualquer escorregão hoje é óbvio que pode deixá-lo muito mais longe disso. E segundo turno é uma eleição bem diferente. Em 2006, o então candidato à reeleição, Lula, chegou a esse mesmo momento, também nessa condição de favorito com possibilidade de fechar o primeiro turno, e resolveu não ir. Deu uma banana. Resultado, o eleitor o penalizou. Ele acabou parando em 48,6% e teve que disputar um segundo turno com o Alckmin. Então é claro que aquela lição, ela vem sendo todo dia muito debatida no PT. Aquilo doeu naquele momento. Em relação ao presidente Bolsonaro, hoje ele está numa posição de franco atirador. Por mais que os seus porta-vozes aí tentem, de certa forma, enfim, desclassificar as pesquisas e tal, o fato é que o entorno dele é acostumado a lidar com isso, são políticos experientes e sabem que a situação é crítica. E é por isso que todas essas hipóteses que você, Paulo Matias, citou, de ser mais ou menos duro, de ir ou não de peito aberto e tal, elas estão sim colocadas à mesa e a gente não sabe ainda com toda certeza qual vai ser de fato a estratégia usada. Há quem diga que ele tem que ir para cima, usar essas questões aí de Celso Daniel, Mensalão, Petrolão, tudo mais. Em compensação, tem gente que abomina a ideia de que o presidente, de novo, vá com essa história de ataque às urnas, ao processo eleitoral, porque sabe que a população aprova esse tipo de votação nos seus 25%, 30% da bolha, mas a maior, isso ele já tem.
O que ele precisa é conquistar o resto que ele não tem ainda, e para isso tem que mudar o discurso. Não adianta hoje, aos 45 do segundo tempo, de novo, questionar o processo eleitoral, porque a parte mais ajuizada do entorno político dele sabe que isso não rende voto.